Bom dia! Esse é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje. Provavelmente esse vídeo tá saindo junto com o outro. E esse vai ser um vídeo de recomendações de leituras. Bem, como eu tinha falado no primeiro vídeo que eu gravei no canal, por ter mais tempo livre eu tô lendo bastante. E eu nunca fui uma pessoa de ler bastante, assim. Antes eu lia, sei lá, um livro por ano, 2 livros por ano, assim. E não eram boas experiências porque eu não sabia, eu estava ansioso para ler, né? E na metade do ano passado eu comecei a ler, ainda estava com o smartphone, então eu lia um pouco, um livro por mês, um livro a cada 2 meses. E aí no final do ano que eu deixei de usar o smartphone e eu estava com bastante tempo livre, eu virei assim profissional em ler e de um tempo para cá eu tenho lido bastante em vários períodos do meu dia, seja quando eu acordo e tô só esperando a digestão do café da manhã, ou quando eu tô indo pro estágio no ônibus, ou no estágio quando não tem muita demanda e tem algum tempo ocioso. Antes de dormir eu também leio de vez em quando. Então, nesse ano eu fiquei bem surpreso que eu consegui ler 5 livros. E pra mim é bastante coisa, mesmo que 3 desses livros tenham sido livros mais curtos, e 2 livros médios, assim, de tamanho médio. E bem, eu vou estar recomendando esses livros e fazendo tipo um review, assim, dos livros que eu li. E eu espero que, se algum desses livros interessar vocês, vocês leiam. E espero que vocês gostem do que eu falar dos livros. Essa minha avaliação, ou como eu vou falar dos livros, também depende da situação em que eu li eles. Então, quando eu li esses livros, eu fazia tipo um fichamento, então eu dava uma nota para os livros, escrevia um resumo, escrevia o que eu achei do livro, e eu vou estar passando para vocês mais ou menos o que eu escrevi sobre cada um deles. E bem, o primeiro livro que eu li no ano foi A Vegetariana, de Han Kang. O livro não tá comigo, eu emprestei pra tia da minha namorada. E foi um livro que eu dei uma nota 9 de 10. E não pelo livro, mas pela situação. Eu comecei o ano extremamente animado e feliz. E esse livro é um livro meio pesado, assim. Eu achei a leitura muito boa, achei a história perfeita. Pela história, o livro é uma nota 10. Mas pela situação em que eu li, onde eu tava buscando outras coisas, né? Onde eu tava totalmente feliz, assim, e o livro vem com algumas questões realmente que deixam a gente um pouco assustado, assim, e ainda mais por eu ser vegetariano e ler um livro onde a protagonista é vegetariana e ela meio que sofre alguns ataques com isso. Bem, foi um livro muito bom, eu recomendo muito ler. Ele tem uma dinâmica de troca de narradores durante o livro, então cada capítulo ele tem um narrador diferente, que é uma pessoa próxima da vegetariana. E, enfim, é um livro muito bom, recomendo muito a leitura. O livro número 2 que eu li no ano foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e eu dei nota 10 para ele, porque foi um livro que eu não comecei entendendo nada, assim, ele começa meio do nada explicando a história. E aí, da metade, um pouco antes da metade pra frente, o livro me prendeu muito, assim. E aí eu queria muito saber o que estava acontecendo na história. Eu acabei terminando o livro em 2 dias. E foi um livro bem rapidinho de ler. Só que no segundo dia que eu tava indo pro estágio com ele, na minha mochila, eu peguei uma chuva muito forte, eu me molhei inteiro. O livro molhou um pouco, assim, na parte de baixo. E, enfim, mas o livro é muito bom, é uma história de uma família de retirantes, onde acontecem algumas coisas com o pai, eles retratam como é a criação das crianças, eles têm um animalzinho que é a baleia, que é um cachorro, e, e a forma com que a mãe também lida com a família e todas as situações externas com a maneira com que eles vivem e como eles lidam com tudo isso. É um livro muito bom, retrata um pedaço
do Brasil, e eu acho que é um livro extremamente rico para ler, e ele é rápido para ler, é uma história muito boa, então eu recomendo fortemente que, se você gosta de livros, e gosta de ler, e gosta do Brasil, leia esse livro, você não vai se arrepender. O terceiro livro que eu li esse ano foi Um Artista da Fome, do Kafka, nessa edição mini, e ele tem alguns outros contos aqui. Foi o primeiro livro do Kafka que eu li na minha vida e eu gostei muito. O livro como um todo eu dei nota 10, mas eu dei notas também para as histórias separadamente. Elas estão anotadas aqui, então eu vou olhar aqui e falar um pouco sobre cada história. Bem, a primeira é Primeira Dor, eu dei nota 8 de 10, porque, enfim, eu nunca tinha lido Kafka e a primeira história foi uma história, assim, bem direta e eu não entendi muito bem como que ele escrevia, mas é um conto muito bom, é um conto super rápido, de um trapezista, assim, é bem engraçado e eu achei sensacional a história, mas eu não entendi muito bem no começo, então eu dei uma nota 8, talvez eu releia essas histórias porque são muito boas. O conto número 2 é Uma Pequena Mulher, eu também dei nota 8 de 10, mas eu achei a história um pouco confusa, assim, eu não entendi muito bem, achei... Não sei, eu não gostei muito, porém, da história, mas eu tava num momento muito bom para ler ela, eu li em momentos legais, assim, então foi uma leitura boa, mas a história não me deixou tão assim, com vontade de ler ela, mas... Enfim, eu dei nota 8. Conto número 3, que é o principal, Um Artista da Fome. Eu achei um conto muito sério até a metade, e aí depois, mesmo que tenham situações um pouco tristes, eu achei engraçado, assim, a maneira com que ele conta e como ele retrata o que seria um artista da fome. E eu achei, assim, engraçado. Foi um conto bom de ler, foi um momento legal de ler, e é um conto muito legal. O conto número 4 é Josefine, a cantora. Eu não gostei da história, não estava num momento legal para ler. Eu achei uma história meio chatinha, assim, não achei muito legal. Daí eu dei nota 7 e não tem muito o que falar sobre essa história, eu achei cansativo. E o conto número 5, para mim, que é o melhor, e foi até mais interessante de ler do que o próprio Artista da Fome, que é a novela Na Colônia Penal, que é o último conto desse livro. Ele é um pouco mais extenso, por isso chama novela, eu acho. E eu achei a história muito interessante, assim, não sei explicar, ela é diferente, ela retrata uma situação que não é muito comum, e eu gostei muito de como foi narrado, do personagem principal, como ele agia. Ela é bem visual, assim, a história. Você lê e você consegue ver o que está se passando ali, bem, assim, de uma maneira bem característica, porque ele retrata muito bem o que esse protagonista está fazendo, o que ele está propondo para o narrador ali que está observando aquelas situações. E eu achei uma história, assim, lenta para uma novela. Talvez um conto seria mais interessante, seria mais rápido de ler, mas como ela é extensa e ela fica meio, não repetitiva, mas você quer saber o que acontece e não acontece nada e vai indo... É um conto muito bom para ler, assim, eu gostei bastante. O livro número 4 que eu li nesse mês é um livro um pouco mais extenso, eu demorei um pouquinho mais para ler ele, que é A Cirurgiã, e as páginas também são bem, assim, comparadas ao que eu tinha lido, né? Tem bem mais texto numa página do que os contos mais curtos que eu tinha lido, então foi uma troca, assim, que no começo eu me assustei, eu falei, nossa, eu li 800 horas hoje e foram apenas 2 páginas. Mas com o tempo eu fui pegando o ritmo da leitura e é uma leitura muito boa esse livro. É um suspense, onde uma cirurgiã é a protagonista
Até então, nenhum paciente tinha morrido na mesa de cirurgia, e chega um dia que um paciente morre, e uma promotora da justiça decide investigar esse caso e culpabilizar a cirurgia de ter cometido um assassinato. E essa promotora está ficando com o marido da cirurgia, então o marido da cirurgia está traindo ela com essa promotora, e ele vai ser o futuro, ele está concorrendo a prefeito da cidade. Então ele está traindo a cirurgia com essa promotora para conseguir se promover de alguma maneira a prefeito e ter esse apoio. E aí vira meio que uma teia, assim, de personagens, o que cada um tá fazendo. E você quer saber se ela matou ou se não matou o paciente, se foi algo proposital, se foi um acidente. E enquanto está acontecendo outras histórias junto. É um livro muito bom, eu gostei bastante. E eu recomendo se você gosta de livros que prendam a sua atenção e que as histórias são, assim, cativantes e você quer muito saber o que acontece. É um livro muito bom e ele parece aqueles filmes de suspense que você assiste o filme por 2 horas sem saber o que está acontecendo e nos últimos 10 minutos acontece tudo, assim. É um livro que os últimos capítulos são densos de informação e que você fica abismado, assim, com o que acontece. É um livro muito, muito bom. O último livro que eu li foi A Metamorfose, do Kafka. Eu esqueci, a cirurgia eu dei nota 10 também. 10 de 10, não sei se eu falei. A Metamorfose também dei nota 10 de 10. Eu li em um dia, eu li um capítulo de manhã antes de ir pro estágio, meio capítulo indo pro estágio no ônibus, meio capítulo voltando do estágio, e o último capítulo antes de dormir. E eu achei um livro sensacional. Na verdade, eu achei ele até um pouco a narrativa, assim, o que ele propõe, um pouco parecido com a Vegetariana, no sentido de que, no caso, a Vegetariana, ela decide, né, se tornar vegetariana por conta de um sonho que ela tem. E aqui o Gregor Samsa só acorda sendo um completo inseto, assim, gigantesco. E essa mudança, tanto na Vegetariana quanto na Metamorfose, gera uma série de repulsa e alguns outros sentimentos nas pessoas que estão ao redor. E, enfim, eu dei nota 10 porque ele é um livro que você fica pensando nele depois, assim. Enquanto eu tava lendo, eu tava achando a história engraçada, tava achando que era só um conto, assim. E aí, quando eu terminei, depois que eu terminei, que eu fui começar a pensar sobre a história e refletir, e vi que é um livro extremamente rico, assim, em questões filosóficas e tal, e não é nem um pouco direto o que ele quer retratar, assim. E tem uma parte de um capítulo que eu achei muito engraçada, que é só o Gregor, né, que é o cara que virou um inseto gigantesco. Ele tá, tipo, na sala, e aí o pai dele chega, e aí começa meio que uma guerra na sala, assim, e eu fiquei pensando nessa cena, assim, tipo, um inseto gigante correndo pela sala, e aí o pai pega umas maçãs e começa a atacar nele, e, tipo, é uma pira, assim, é muito engraçado de ler alguns capítulos, outros são um pouco pesados, e depois que eu terminei o livro, quando eu tava lendo, eu ia dar uma nota, tipo, 5, 6, assim. E aí, quando eu terminei, eu falei, não, esse livro é muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou reler ele com mais calma, porque como eu li em um dia, foi uma leitura direta. Eu vou ler um pouco mais calmo ao decorrer do ano. É um livro que eu recomendo muito, é um clássico e vale muito a pena ler. Peço perdão se eu falei um pouco rápido ou se faltou algum detalhe em alguma história. Eu tentei não dar spoiler sobre as histórias, caso vocês queiram ler. Muito obrigado por terem acompanhado este review. Eu espero que vocês leiam algum dos livros. Se vocês lerem, por favor, mandem de alguma maneira pra mim. Provavelmente quem tá vendo esses vídeos são pessoas que me conhecem aqui na vida real, aqui na cidade de Curitiba. Então, se vocês lerem algum desses livros por minha indicação, me encontrem e conversem comigo sobre esses livros, eu vou ficar bem feliz. E, enfim, esses foram os vídeos de janeiro. Eu gravei o vídeo das experiências que eu tive offline
E esse foi o vídeo das minhas leituras. Então, muito obrigado por acompanharem, espero que vocês tenham gostado. E no final de fevereiro eu trago mais reviews de livros e experiências que eu vivi offline. Inclusive, fevereiro é meu aniversário, é o mês do meu aniversário, e eu pretendo gravar um vídeo, dependendo de como ocorra o meu aniversário, dessa experiência de como vai ser esse dia sem smartphone, sem estar respondendo várias mensagens de parabéns, como que eu vou estar vivendo mais conectado no presente desse dia que estarei comemorando mais um ano de vida. Enfim, muito obrigado e até a próxima.